Já fazem alguns anos que as pessoas têm medo que o Brasil se torne um país tão ruim quanto a Venezuela. E claro que isso seria, sem dúvida nenhuma, um verdadeiro pesadelo. Mas você acredita que essa chance realmente existe ou é só um medo que aparece de 4 em 4 anos? E o mais importante, até onde esse medo é válido? Então, bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Timiniac, eu estou aqui com o Alex e hoje vamos aí, falar o que tá todo mundo falando, né, cara? Será que o Brasil vai realmente virar uma Venezuela? Para começar a pensar sobre esse assunto, vamos primeiro delimitar sobre quais pontos de vista a gente pode olhar esse problema. Isso porque para a Venezuela virar o país que é hoje, com mais de 90% da população na pobreza, muitos, mas muitos erros foram cometidos. E muitas atrocidades políticas, econômicas, institucionais e jurídicas também. Ou seja, tudo que tinha que dar errado, deu errado para isso acontecer com a Venezuela. Então vamos analisar o que houve na Venezuela sobre duas perspectivas principais, a política e a econômica. Basicamente, isso vai dar uma clareza razoável sobre o que aconteceu e vai permitir que a gente compare com o Brasil, para ver se existe chance real de acontecer o mesmo no Brasil. A Venezuela é, olhando do ponto de vista das riquezas naturais, um país extremamente rico. Ela é dona de simplesmente a maior reserva de petróleo do mundo. E ela está à frente de países como a Arábia Saudita e Canadá. Na década de 70, a população da Venezuela tinha o maior poder de compra de todos os países da América Latina. E na primeira metade do século passado, o país também já era um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Com a queda da ditadura do general Marcos Pérez Jiménez, vieram vários governos democráticos que conseguiram com certo sucesso a estabilidade econômica e política no país. E junto a isso teve outro acontecimento que beneficiou os venezuelanos. Nos primeiros anos da década de 70, aconteceu a Guerra do Yom Kippur, ou Guerra Árabe-Israelense de 73, uma guerra de vários países árabes contra Israel. Como consequência, a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, suspendeu a venda de petróleo para os Estados Unidos e para outros países do Ocidente que estavam apoiando militarmente Israel. E como a Venezuela não tinha nada a ver com essa guerra, ela ganhou muita força. Isso porque os Estados Unidos, os países do Ocidente, passaram a comprar petróleo da Venezuela, ou seja, ela expandiu mais ainda os seus clientes. Importante pontuar que a essa altura, a Venezuela tinha acabado de nacionalizar seu petróleo, através de uma lei assinada em 1971. Nacionalizar basicamente significa que o Estado tem monopólio da exploração do petróleo, e é dele o direito de explorar todas as reservas no país. Na década de 70, a nacionalização do petróleo já tinha acontecido em vários países. O Brasil já tinha feito isso lá em 1953, a Indonésia em 1965 e a Arábia Saudita iria fazer no ano de 79. Ou seja, a Venezuela estava tudo dando certo para eles, os caras começaram a surfar uma onda econômica muito favorável para aquele país. Mas mesmo assim, os problemas estruturais ainda estavam lá. E o principal deles, a dependência total que a Venezuela tinha da exploração de petróleo. E esses problemas só estavam esquecidos por causa da alta do preço do petróleo. Mas, como sabemos, o petróleo oscila de preço. A partir de 1979, o preço do petróleo começou a cair e essa tendência de queda durou anos. E essa diminuição no valor do petróleo causou vários problemas na economia da Venezuela. A moeda venezuelana se desvalorizou e a população começou a sentir uma forte diminuição do poder de compra. Tudo isso foi se agravando ao longo dos anos e vários protestos começaram a acontecer. A população estava ficando mais pobre e os itens do cotidiano estavam começando a ficar mais caros. Afinal, a Venezuela era uma grande importadora de tudo que não fosse petróleo e tinha uma moeda nacional fraca. Basicamente, os caras, dependiam muito do petróleo, e se não fosse, o petróleo não existisse, a Venezuela seria um país extremamente pobre. Exatamente, o pesadelo começou a se tornar realidade quando o petróleo caiu. Né? Isso aí, vem de uma má administração também do governo, né, cara? O governo, botou todos, tá dando petróleo aí, beleza, vamos sentar aqui e relaxar. Essa crise foi que levou, inclusive, a uma tentativa de golpe militar de Hugo Chávez, então paraquedista do exército venezuelano e membro do movimento bolivariano revolucionário. O golpe não deu muito certo e ele acabou sendo preso. Mas 2 anos depois, ele foi perdoado e solto. E foi então que ele decidiu entrar na política. Em 1998, ele se lançou candidato a presidente prometendo resolver as questões sociais do país por meio, claro, do petróleo. E por causa dessa conjuntura toda, ele acabou sendo eleito. E nesse mesmo ano de 1998, o petróleo atingia o preço mais baixo desde a tal guerra árabe-israelense. Ou seja, tava nos piores momentos aí de preço de petróleo e, os piores momentos da Venezuela também, né? Exatamente. Então, o Hugo Chávez, ele foi eleito no fundo do poço, literalmente, da Venezuela. Caraca, é verdade. No entanto, como a Venezuela tinha contraído uma grande dívida externa nos anos anteriores, havia todo o modelo neoliberal vigente nessa época, imposto principalmente pelo FMI para fomentar a recuperação econômica do país. Tanto que Chávez, na campanha e no seu discurso de posse, pregava a máxima: mercado até onde for possível, Estado apenas onde for necessário. Mas, como a gente sabe, as coisas não foram muito bem para a Venezuela. A política econômica de Chávez, que até então era meio incerta ou desconhecida, começou a mostrar seus
contornos. A primeira missão de Chávez, fundamental para sua ideia de política econômica dar certo, foi rearticular a OPEP. E ele conseguiu, tanto que a Venezuela passou a ser uma das líderes da organização. No começo dos anos 2000, a OPEP restringiu a oferta de petróleo no mercado mundial e conseguiu com isso mais do que dobrar o preço do barril em pouco mais de um ano. E aí a Venezuela voltou a faturar com seu principal produto. Depois de anos de retração, a economia venezuelana voltava a crescer e o governo fazia investimentos altos em programas sociais e infraestrutura. Mas, novamente, o que financiava o país era quase que exclusivamente o petróleo. Parece que eles não aprenderam a lição, né, cara? Realmente, parece que eles não aprenderam a lição, né? De novo, acreditam que tudo vai bem porque o petróleo subiu e não pensam que lá na frente vai cair de novo. Exato. Buscando fortalecer o setor petroleiro, Chávez aumentou os salários do setor e criou incentivos para os trabalhadores desse ramo. Então pessoas começaram a migrar de outras áreas para trabalhar com petróleo, ficando ainda mais, mais grande ainda o petróleo no país, né? Mais exclusivo ainda, né? Isso aí enfraqueceu ainda mais as outras áreas da Venezuela, né? Porque o petróleo já era predominante. E aí você faz isso, as pessoas passam a migrar de outras áreas para o petróleo, aí é que a economia fica dependente do petróleo mesmo, né? Exatamente, mano. Anos atrás se deram mal porque o preço do petróleo caiu, aí aumentou de novo, os caras foram no all-in, né, cara? Mas agora vamos abordar outro ponto de vista, a atuação política do Hugo Chávez. Ainda no começo dos anos 2000, o governo de Hugo Chávez agiu estrategicamente de várias formas para atacar a democracia da Venezuela. Dentre vários alvos, um dos objetivos dele era esvaziar o poder judiciário. Chávez prorrogava os mandatos de ministros leais a ele e promovia a destituição dos que eram contra as suas decisões. Em 2004, da noite para o dia, Chávez aumentou o número de cadeiras do Tribunal Supremo de Justiça de 20 para 32 e preencheu todas as novas cadeiras com pessoas leais a ele. Ele fez isso logo depois de alterar as leis para permitir que as mudanças do Supremo fossem feitas com a maioria simples na Assembleia Legislativa. E outra mudança perigosa foi permitir que a Assembleia destituísse ministros que tomassem decisões que atentassem aos interesses da nação. E em seguida colocou essa lei em prática e enfraqueceu totalmente o judiciário. Com a maioria do Tribunal Supremo, o chavismo também conseguiu destituir centenas de juízes de instâncias inferiores que não eram totalmente alinhados ao seu governo. Vale ressaltar que a maioria dos governos autoritários tomam atitudes para minar o poder judiciário. Isso em governos de esquerda ou direita, tanto faz. É o caso da Venezuela, mas também da Hungria, onde o premier Viktor Orbán também aumentou o número de cadeiras da Suprema Corte e reduziu a idade de aposentadoria dos juízes para conseguir indicar a maioria dos membros. E a Hungria hoje vive um governo de direita. A Polônia, que também está sob o governo de direita, também passa por um processo parecido, onde o presidente Andrzej Duda se recusou a dar posse a 5 novos juízes do Tribunal Constitucional que já haviam sido escolhidos no fim do governo anterior e deu posse a 5 outros que ele mesmo indicou. Vale também ressaltar que todo líder autoritário vai atacar e ter como alvo as instituições que podem frear ou denunciar as atitudes autoritárias deles. Então, geralmente, líderes autoritários atacam e assediam juízes, cientistas, jornalistas, políticos de oposição e etc. Mas, voltando para a Venezuela, o chavismo foi sutilmente se tornando um governo autoritário e populista. Chávez venceu as eleições de 98, 2000, 2006 e 2012. O Hugo Chávez veio a falecer em 2013 e com isso, em 2013, assumiu a presidência o seu vice, Nicolás Maduro. Ele assume provisoriamente, mas permanece depois de vencer as eleições que haviam sido convocadas. Mas nada iria melhorar no país nos seguintes anos. Pelo contrário, em 2014, o mundo vivenciou uma queda gigantesca no preço do barril de petróleo. A gente sabe que o preço de mercado de qualquer produto é afetado por dois fatores: a oferta e a demanda. E em 2013, a oferta do petróleo vinha crescendo razoavelmente no mercado internacional. O próprio Brasil já tinha descoberto as gigantescas reservas do pré-sal. Mas o que realmente mexeu com o preço do barril foi o óleo de xisto lá nos Estados Unidos. O maior importador de petróleo do mundo agora tinha reduzido sua demanda e isso fez o preço do barril despencar. Então, o barril de petróleo que custava aí $111 em junho de 2014 passou para pouco menos de $50 6 meses depois. E como a gente já falou várias vezes, a Venezuela sempre dependeu do petróleo. Então, essa redução brusca no preço do petróleo simplesmente acabou com a economia da Venezuela. E aqui você percebe um dos principais fatores que fizeram a Venezuela virar o país que é hoje: a aposta equivocada de investir em apenas um setor da economia. E o que veio depois dessa queda do petróleo foi um completo caos na economia venezuelana. Demorou muito pouco para que as prateleiras dos supermercados ficassem vazias, a população desempregada, a pobreza aumentando constantemente e a inflação nunca parou de subir. E para piorar e muito esse cenário, Donald Trump chega à Casa Branca em 2017 e impõe uma série de sanções econômicas à Venezuela por causa do governo autoritário de Maduro.
E nesse ponto, a população já era refém do desmonte da democracia que talvez sequer tenha percebido acontecer ao longo dos anos. Milhares de venezuelanos agora passavam fome, tentavam fugir do país em busca de alguma dignidade ou de simplesmente sobreviver. A pobreza atingiu mais de 90% da população e o PIB do país despencou mais de 85%. O cenário era de crise econômica, política e, mais do que isso, humanitária. Só que você me pergunta, e o Brasil? Bom, basta olhar para a eleição desse ano para perceber que praticamente metade da população vai estar 100% atenta e vigilante ao menor sinal de que o próximo governo vá tentar algo parecido com o que aconteceu na Venezuela. Então, na prática, é difícil que algo do tipo seja feito com sucesso no Brasil. Ainda mais porque a nossa economia está muito mais sólida e muito mais diversificada comparada com a economia da Venezuela. E também a sociedade e economistas brasileiros nunca esqueceram os longos anos de hiperinflação no Brasil. Foram 40 anos nessa situação, cara. Esse trauma da hiperinflação no Brasil fez com que a nossa economia fosse montada em torno da obsessão de controlar a inflação. Além do Plano Real, depois do fim à hiperinflação do Brasil no ano de 93, uma outra política implantada em 99 fez toda a diferença para a economia do Brasil: o tripé macroeconômico, que é basicamente um conjunto de medidas que direcionaram a economia do Brasil para obedecer 3 princípios: câmbio flutuante, meta de inflação e meta fiscal. O câmbio flutuante diz que o preço do real deve ser determinado pela oferta e procura dele no mercado, ou seja, o Estado não interfere no preço da sua moeda. Existem mecanismos para o governo tentar interferir no valor da sua moeda, mas isso só pode ser feito seguindo lógicas de oferta e procura. A política atual que o Brasil tem para controlar o valor do real são as enormes reservas de dólares que o Brasil usa para aumentar ou diminuir a oferta dessa moeda no mercado, as famosas reservas cambiais. E o segundo pé do tripé macroeconômico é a meta da inflação. Ela coloca no governo a responsabilidade de deixar a inflação em níveis aceitáveis. Desde então, né, cara, tipo, a inflação tem sido tranquila, né, cara? Ah, com certeza, né? Porque se você parar pra pensar que hoje a gente fica escandalizado com 15%, 10%, teve uma época no Brasil não muito distante em que isso era mensal, né? É, caraca, verdade, né, mano? Não tem como viver assim, né, cara? No Brasil hoje, o Copom, Comitê de Política Monetária, é quem define a meta de inflação anual do país. E o governo tem que se virar para deixar a inflação dentro da meta, através, por exemplo, da taxa de juros. E por fim, o terceiro pé, a meta fiscal. E a ideia da meta fiscal é extremamente simples. Todos os anos, as metas fiscais são determinadas e aprovadas pelo Congresso Nacional na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei basicamente coloca um limite de quanto o governo poderá gastar no ano, já considerando quanto ele vai arrecadar, qual a inflação, etc. E a princípio, o melhor dos mundos é que o resultado seja sempre um superávit primário, que é quando as receitas superam os gastos. Ou seja, tipo, quando é lucro, basicamente, né? É quando você paga tudo e sobra dinheiro, né? É, pagou tudo aí, pagou, tipo, é uma empresa, cara, pagou todos os funcionários aí, pagou, tipo, todas as despesas, o aluguel e tal, sobrou dinheiro no final do mês. Ou seja, tá andando pra frente. A meta fiscal é um freio para que a dívida e os gastos públicos não aumentem desenfreadamente como fez a Venezuela lá nos tempos de bonança que eles viveram. E como já falei aqui, isso é lei. Então no Brasil, por lei, um governante, seja quem for, não pode sair gastando o que ele quiser. Mas agora a gente vai abrir um parênteses para falar sobre a Argentina, porque tem muita gente falando, ah, mas o Brasil vai virar uma Argentina também. Será? Para explicar quantos argentinos estão longe da nossa política econômica, vamos aqui dar um exemplo. Ainda hoje, eles acreditam que o tabelamento de preços pode resolver o problema da inflação. Isso mesmo, agora mesmo recentemente eles estavam congelando preços. Esse tipo de coisa é absolutamente inimaginável no Brasil, devido a todo o histórico que nós temos com o combate da inflação. Isso que é importante pontuar, né, cara? Que muita gente tem esse espírito de vira-lata, que acha que o Brasil não vale nada, que todo mundo aqui é burro, mas a gente também, em alguns aspectos, a gente é bem avançado, a gente já tá bem evoluído em muita coisa aqui, né? É verdade, cara. Eu mesmo, viajando para vários países aí, cara, o Brasil tem muita coisa que esse país não tem, mano. Muita coisa mesmo, velho. E na Argentina, outra coisa que também acontece é um banco central a serviço do governo. Aqui no Brasil, o Banco Central age de maneira autônoma. E isso faz toda a diferença. Por exemplo, na Argentina, o governo emite títulos de dívida pública que são comprados pelo seu próprio Banco Central. Isso coloca em total descredibilidade o governo e a economia e faz com que a própria população não tenha confiança na moeda nacional, o peso argentino. Os argentinos, por exemplo, já estão acostumados a guardar dinheiro ou fazer
fazer os seus investimentos em dólar. Também, tipo, quando eu fui pra lá, muita gente pensou lá, tipo, na Patagônia, por exemplo, prefere aceitar dólar, cara. As paradas são mais baratas em dólar do que empresa argentina, né, velho? Não, eles adoram dólar. Se você for pechinchar na Argentina, você jamais vai pechinchar em real ou em peso argentino. Você vai pechinchar em dólar, que pra eles dólar é igual ao ouro. Porque faz muito mais sentido, porque imagina, tu vai comprar um Nescau lá, e o Nescau vai custar 100 pesos. Ele sabe que esses 100 pesos que ele vai ganhar pelo Nescau, amanhã vai estar valendo menos, vai estar valendo a metade, esses 100 pesos. Agora o dólar não, né? E lembra das reservas cambiais que um país tem para se proteger da variação cambial? As reservas cambiais na Argentina, em 2022, chegaram ao valor de míseros 95 milhões de dólares, cara, isso não é nada. Para efeito de comparação, o Brasil tem atualmente 326 bilhões de dólares em reservas cambiais para se proteger contra a inflação. O resultado disso é que a inflação acumulada nos últimos 12 meses na Argentina é de 83%, perdendo só para a Turquia no mundo inteiro. Para se ter uma ideia, a Rússia, o país que está em guerra desde fevereiro, acumula menos de 14% de inflação no mesmo período, estando em guerra, mano. Enfim, esse foi um apanhado da parte econômica, comparando o Brasil com a Venezuela e a Argentina. Mas, e do ponto de vista do autoritarismo, o Brasil pode se tornar uma ditadura como a Venezuela? Bom, apesar de sermos uma democracia jovem e ainda estamos aprendendo muito, nós não temos instituições tão frágeis assim. E existem bons motivos para acreditar que elas irão funcionar caso aconteça alguma tentativa de escalada autoritária no futuro. Entretanto, é fundamental que toda a sociedade esteja sempre vigilante e que defenda as instituições e a democracia no país. E defender também a autonomia de todos os órgãos de controle e setores da sociedade que servem de freio contra atitudes arbitrárias de possíveis governos autoritários. Basicamente, tipo, não tenha político em estimação, né, cara? Se for de esquerda ou direita, não fica aí, tipo, puxando o saco de político, não, cara. Tu tem que, tipo, ver o que o cara tá fazendo, né, mano? Exatamente, cara. Isso aí é muito importante. Você não ter um político que você não questiona. Porque quando você para de questionar um político, você pode estar colocando o seu país em risco. Eu acho que foi isso que aconteceu com a Venezuela, né? Subiu ali um líder autoritário mais populista que todo mundo gostava e adorava. Ele foi tomando medidas contra o judiciário, contra a imprensa, contra o Congresso e tal. Foi atacando e ninguém quis perceber, entendeu? Porque as pessoas adoravam ele. E é aí que mora o problema. Então, eu acho que a gente tem que acreditar nas instituições, a gente tem que acreditar que o Brasil tá muito bem preparado para frear qualquer tentativa de golpe ou coisa do tipo, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar prestando atenção se a gente não tá defendendo alguém que pode estar prestes a fazer isso, entendeu? Exatamente, mano, exatamente. Tipo, eu vejo que a galera tem muito, tipo, os caras tatuam o político, tá ligado? Os caras botam a foto do político no perfil, tá ligado? Os caras não veem as ideias do cara, tipo, os caras veem, tipo, a personalidade da pessoa, né? Tipo, se a pessoa é bonita, se a pessoa é gente boa, tá ligado? Mas, tipo, tem que ver o que a pessoa tá fazendo, né, cara? Exatamente. Uma vez que você votou num político e ele tá no poder, você tem que ser crítico. Tudo que ele fizer, você tem que ter desconfiança. Analisa com desconfiança, não fica batendo palmo pra tudo. E é isso, cara. Se o Brasil continuar dessa forma, sempre prestando atenção em tudo que os políticos fazem, dificilmente vai acontecer qualquer coisa parecida com o que aconteceu na Venezuela. Exatamente, mano. Tipo, qualquer pessoa que governa o Brasil, cara, se você gosta ou se você não gosta, é importante que você avalie as coisas, tipo, bate palma para o que ele fez bem, só que esculacha o cara para o que ele fez mal. E não brigue com seus familiares por causa de político, pelo amor de Deus, né, cara? É verdade. Mas, meus amigos, é importante pra gente também que vocês deixem um comentário aqui embaixo, porque esse foi um vídeo que a gente teve muito mais cuidado no roteiro, até na thumbnail, tipo, na edição do vídeo a gente tem mais cuidado, tipo, foi um vídeo que a gente prestou mais atenção na qualidade do que na quantidade. Então deixem nos comentários aqui o que vocês acharam do conteúdo, da edição, da ideia do vídeo, se vocês querem mais. Obrigado aí e, tipo, se cuide. Até mais!